E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje, na frente 1, vamos dar continuidade ao capítulo, iniciando um novo conteúdo, lá falando sobre as chamadas revoltas nativistas e como isso inclui um contexto muito maior de crise do antigo sistema colonial e do antigo regime. Bora lá! Galerinha, durante muito tempo, as rebeliões coloniais acontecidas aqui no Brasil foram interpretadas por meio de parâmetros que literalmente escapavam da sua natureza, levando em consideração as experiências que foram desenvolvidas historicamente. Hoje, nós sabemos que algumas pessoas aprendem ou interpretam as rebeliões coloniais em bloco, julgando quase sempre todos os eventos como uma prova incontestável do desejo da luta pela autonomia política e por um contexto separatista. É fato, é claro, que várias revoltas e conspirações marcaram o nosso passado colonial e revelavam a insatisfação dos colonos e a dificuldade de controle por parte das forças da metrópole. Contudo, é necessário a gente separar que nem sempre todas essas revoltas lutavam necessariamente pela autonomia do nosso povo ou que existia uma unidade, uma identidade da qual todos os colonos se identificavam. Afinal de contas, as ideias de povo-nação brasileira nem sequer foram gestadas em meio aos intelectuais da época. Observando os primeiros conflitos ocorridos aqui dentro da colônia, nós observamos, de fato, não uma intenção de se separar da metrópole de Portugal, mas sim de promover uma série de mudanças no contexto político, no contexto econômico, a fim de afrouxar o pacto colonial que durante os séculos 17 e 18 parecem ter sido mais apertados, principalmente com a crise lá do projeto açucareiro e mais tarde com a crise de abastecimento lá de Minas Gerais em relação ao ouro. Então, na prática, essas revoltas, em um primeiro momento, essas revoltas nativistas, elas eram caracterizadas de fato por serem regionais, serem localizadas especificamente em determinadas províncias e, consequentemente, lutarem por interesses que faziam parte dos seus cotidianos e não na prática que poderiam ser aplicadas a toda a realidade colonial do Brasil. Então é necessário a gente poder separar bem essas revoltas nativistas das chamadas revoltas separatistas que nós vamos falar lá para frente, tá certo? Então é necessário que vocês saibam fazer essa grande separação. Nos especificando aqui nas revoltas nativistas, esses movimentos vão ser datados mais ou menos lá no início do século XVII, num momento que diversas regiões e capitanias da colônia enfrentavam sérias dificuldades econômicas provenientes da crise da economia açucareira. Quando nós entramos lá no século XVIII, vemos que essas rebeliões persistem com rigorosa fiscalização imposta por Portugal, que passa a reagir a essas situações com cada vez mais violência. O estabelecimento pela coroa de regras e de exigências para os colonos, assim como o aumento da cobrança de impostos sobre o que se produzia aqui dentro, acabava se chocando com a perspectiva de crescimento dos nativos, fazendo com que suas próprias regras, em algum momento, passassem a serem articuladas de maneira interna, desobedecendo às leis, às imposições da metrópole. Esse choque de perspectivas acabou gerando situações extremas, provocando confrontos diretos entre os colonos e as autoridades metropolitanas. A primeira delas que o livro nos traz é chamada de Aclamação de Amador Bueno, que ocorreu lá na capitania de São Paulo. Ela, por exemplo, consistiu em uma tentativa dos bandeirantes paulistas, aqueles mesmos bandeirantes que discutimos nas aulas anteriores, de elegerem o fazendeiro e também bandeirante Amador Bueno governador da referida capitania. Isso independente do interesse lá da metrópole portuguesa. Então, basicamente, eles pretendiam estabelecer um governo paralelo. As razões para tanto vinham das restrições que a coroa portuguesa, após o fim da União Ibérica,
passou a impor o tráfico de índios na colônia. Para quem perdeu as aulas anteriores ou precisa aí refrescar um pouco a memória, o bandeirismo era uma das principais atividades econômicas dessa capitania. E a escravidão de indígenas era uma das mais rentáveis. E isso batia de frente com os interesses do tráfico negreiro proposto lá pela coroa portuguesa. Então, abafar essa aclamação de Amador Bueno era também uma maneira de controlar qualquer tipo de revelia e qualquer tipo de frente que pudesse bater lá com o tráfico negreiro. Outro desses movimentos nativistas que o livro nos traz foi a chamada Revolta de Beckman, ocorrida lá em 1684 na cidade de São Luís do Maranhão. Essa revolta teve como motivo central as exigências de melhorias nas relações entre Maranhão, a capitania, e a coroa portuguesa, a metrópole, que segundo os revoltosos não garantia o devido amparo à região. Os líderes da revolta eram os irmãos Tomás e Manuel Beckman, que deram nome ao evento. A rebelião durou cerca de 1 ano, no intuito de promover uma mudança nas relações políticas que a coroa portuguesa tinha com essa província. Essa revolta ela vai ser debelada pelas tropas portuguesas no ano de 1685 com extrema violência. Na virada do século XVIII, galera, houveram alguns novos confrontos de cunho nativista que estavam ligados direto ou indiretamente com a administração portuguesa da colônia. O primeiro desses conflitos seria a Guerra dos Mascates, que ocorreu em meio à situação de agravamento da crise lá do ciclo do açúcar dentro da capitania de Pernambuco. A situação financeira dos senhores de engenho estava péssima, principalmente após o afastamento dos bancos holandeses em relação à produção açucareira aqui dentro da colônia. Como os senhores de engenho daquela época tinham controle sobre a autoridade política local, eles fizeram com que a Câmara Política de Olinda aumentassem os impostos atribuídos aos pequenos comerciantes da região. A grande maioria desses comerciantes vinham da cidade de Recife. Então esses recifenses, em protesto ao aumento dos impostos entre os anos de 1710 e 711, rebelaram-se contra Olinda. Esses comerciantes eram chamados de mascates, o que dá o nome da revolta. Já o segundo conflito, dentro do século XVIII, já foi inclusive falado dentro do contexto lá da aula sobre a implantação e o fim da mineração aqui no Brasil. A Guerra dos Emboabas, como ficou conhecida essa guerra, ocorreu 2 anos antes da Guerra dos Mascates, porém na capitania de Minas Gerais. Assim como o termo mascate era atribuído pejorativamente aos comerciantes de Recife pelos senhores de engenho lá de Olinda, o termo emboaba era usado pelos mineiros em geral, bandeirantes paulistas, estabelecidos na capitania de Minas Gerais, em referência aos estrangeiros que vinham a essa capitania à procura de metais preciosos. Como nós vimos, a guerra aconteceu, portanto, entre paulistas e os chamados emboabas, ou seja, portugueses ou então colonos de outras capitanias que vinham para dentro de Minas Gerais e acabavam concorrendo diretamente com os bandeirantes que se achavam os donos da região, que achavam que tinha algum tipo de prioridade, já que eles foram os responsáveis pela descoberta das jazidas de ouro. Já a última revolta nativista que eu gostaria de falar com vocês hoje, a revolta de Vila Rica, é conhecida também como Revolta Filipe dos Santos, que também ocorreu na capitania de Minas Gerais, porém não entre mineiros ou prospectores de metais, mas sim entre líderes políticos locais e a autoridade real da coroa portuguesa. Os motivos por trás dessa revolta eram semelhantes à das outras, a imposição de uma alta carga tributária aos nativos pela coroa. O conflito se deu no ano de 1720 e o seu nome secundário remete a um dos principais revoltosos dessa época, o tropeiro Filipe dos Santos. A revolta de Vila Rica, em especial, tornou-se um preâmbulo para as chamadas rebeliões separatistas, como a Inconfidência Mineira. Mas isso daí vai ficar para a próxima aula, beleza?
Dando continuidade ao capítulo, é importante notar que ele só dá algumas pinceladas sobre o que seria chamado Iluminismo e a crise do antigo regime. Bem, o Iluminismo foi um movimento intelectual francês ocorrido entre os séculos XVII e XVIII e que questionava o modelo econômico, social e político da Idade Média. Para eles, nada de bom simplesmente aconteceu durante esse período e os iluministas as classificaram como Idade das Trevas, em contraposição ao movimento do Iluminismo, das luzes, do esclarecimento. Apoiado em uma nova visão a respeito de Deus, da razão, da natureza, da humanidade, o Iluminismo teve significativa influência sobre o pensamento revolucionário europeu. Os iluministas defendiam que os objetivos da humanidade são o conhecimento, a felicidade, a liberdade. Além disso, queriam um governo onde os poderes estivessem divididos e o papel do soberano fosse limitado, que entrava em choque diretamente com a ideologia absolutista que estava em viva experiência dentro da Europa. Grande parte da crítica dos iluministas em relação ao antigo regime estava baseada na crise econômica que provocou uma revolta de camponeses e trabalhadores urbanos a partir do ano de 1787. A velha organização política e social, principalmente na região da França, começou a ser questionada através dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e toda aquela ideologia de defesa dos princípios burgueses e iluministas. Também contribuíram para isto a crise financeira na qual a França mergulhou após o fracasso das colheitas de trigo nos anos de 1787 e 88. Somando a isso, os gastos militares na Guerra de Independência dos Estados Unidos, que foi diretamente financiada pela França, fez com que se instalasse um contexto de profunda crise econômica e financeira dentro do país. O fracasso no campo não impediu o aumento da cobrança de impostos ao terceiro estado, ou seja, aos servos, aos camponeses. E essa classe acaba se tornando insatisfeita e passa também a exigir melhores condições sociais e uma reforma política dentro do país. Diante de tão grandes pressões, o rei francês acaba convocando a Assembleia dos Estados Gerais para encontrar uma solução para essa crise. Contudo, tanto o primeiro como o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, não aceitavam abdicar de seus privilégios e integrar o regime de reconhecimento e recolhimento de tributos. O desenho da Revolução Francesa acabava se delineando diante desse pré-contexto, fazendo com que a burguesia e o baixo clero passassem a se organizar, criando um contexto ideológico e político que mais tarde iria culminar na Revolução Francesa. Mas como eu disse, pessoal, isso é apenas uma pincelada, tá certo? Esse contexto da Revolução Francesa ele vai ser mais aprofundado nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo, tá certo? Para casa, façam as atividades no livro lá nas páginas 462 a 465 e para a próxima aula eu vou estar trabalhando o próximo capítulo da frente 2, tá certo? Então seria bom vocês já darem uma lida para ficarem afiados para o próximo vídeo. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até mais!